Você sabe o que é convenção coletiva, acordo coletivo e dissídio coletivo de trabalho? Quais são os impactos disso no seu dia a dia? Para esclarecer as dúvidas sobre esse assunto, o convidado de hoje do programa Saiba Mais é o advogado Carlúcio Campos. Bem-vindo. Doutor, qual a diferença entre acordo, dissídio e convenção coletiva? Vamos por partes. Convenção coletiva é aquele instrumento, aquele acordo que é celebrado entre sindicatos. Sindicatos das empresas e sindicatos dos empregados, né? Acordo coletivo é aquele firmado entre uma empresa, na qual a determinada categoria esteja alocada, e o seu sindicato. E dissídio é quando não existe acordo, quando não se celebra nenhuma convenção, nenhum acordo coletivo, então um dos sindicatos busca o judiciário e interpõe o que nós chamamos de dissídio coletivo, que é para que o tribunal, a Justiça do Trabalho, decida aqueles pontos todos que estão sendo objeto de discussão e que as partes não chegaram a um acordo. E qual é o efeito prático disso na vida do trabalhador, né? Bom, sem convenção coletiva, sem acordo coletivo e sem dissídio coletivo, aplica-se simplesmente aquilo que está na lei. O objetivo da convenção, do acordo e do dissídio é que determinadas categorias negociem ou o judiciário determine e imponha vantagens além daquelas que estão previstas em lei. Por exemplo, dando um exemplo bastante prático, a Constituição prevê um adicional de 50% para as horas extras. E as convenções coletivas hoje em dia já prevêem 70% de adicional, 100% de adicional. Então, ou seja, os acordos, as convenções e os dissídios servem exatamente para isso. Dar um plus, um além, um mais àquilo que está previsto em lei. É sempre relacionado a questões salariais? Não, pode ser relacionado a tudo, desde que não seja contrário à lei. Certo? A lei é o mínimo, é o patamar mínimo. Dali em diante pode-se estabelecer tudo. Então, por exemplo, um outro exemplo, a estabilidade gestante, que pela Constituição é de 5 meses. A convenção, o acordo ou mesmo o dissídio podem prever prazos superiores a esses 5 meses. Adicional noturno, piso salarial, reajuste, database, condições de medicina e saúde do trabalhador, enfim, tudo pode ser previsto nesses instrumentos. E qual é o prazo de vigência de uma convenção coletiva, por exemplo? O prazo de vigência é de 2 anos, no máximo de 2 anos. Pode ser estabelecido menos, mas no máximo de 2 anos. Agora, ela pode ser depois prorrogada, sentam os sindicatos e renegociam e estabelecem, olha, não chegamos a nenhum outro acordo além daquilo que já estava previsto. E aí prorrogam aquela convenção. Agora, Evelyn, uma coisa que é importante dizer é o seguinte, muita gente pensa que o fato de o meu sindicato firmar uma convenção coletiva, automaticamente todos aqueles direitos que estão previstos numa convenção coletiva me agasalham. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, vamos supor que o Sindicato dos Vigilantes firme uma convenção coletiva com o Sindicato dos Bancos e prevejam ali naquele instrumento um reajuste de 10%, vamos supor. Então, todo vigilante vai ter um reajuste de 10%? Sim, aqueles que trabalham no banco. Aquele que trabalha numa outra empresa qualquer, como, por exemplo, numa escola, ele não vai ter esse reajuste, exceto se o sindicato das empresas de escolas e educandários firmarem também com o sindicato dos empregados, dos vigilantes, uma mesma convenção coletiva. Não sei se eu fui bastante claro. Ou seja, só faz efeitos, e aí sim, sobre todos, as convenções coletivas firmadas entre o sindicato dos empregados e aquele da categoria econômica.
respectiva, ou seja, o banco firmou com os vigilantes. Então, vai gerar efeitos entre esses dois. Não vai gerar efeitos contra quaisquer outros vigilantes que não trabalhem em bancos. O firmamento de uma convenção coletiva, um acordo, e o acordo coletivo também, ele tem a interferência do trabalhador diretamente ou o sindicato que pode manusear tudo isso? O sindicato reúne a categoria em assembleia e prevê e estabelece aquela pauta de reivindicações, né? E os trabalhadores reunidos em assembleia autorizam o sindicato a negociar aquela pauta de reivindicações. Então, ou seja, há sim a presença dos trabalhadores neste momento em que é elaborada a pauta, né, e é aprovada aquela pauta numa assembleia de trabalhadores que depois vai ser negociada com a categoria do seu patrão, com a categoria econômica. Um acordo, ele prevalece sobre a convenção ou vice-versa? Como é que é essa diferença? O acordo, como eu disse antes, é feito entre a empresa e o sindicato dos empregados daquela categoria, que trabalham naquela determinada empresa. E a convenção coletiva é firmada entre sindicatos, sindicato das empresas e sindicato dos empregados. Por consequência, quando é firmado um acordo coletivo, este acordo significa que são tratados assuntos mais específicos daquela empresa e daqueles trabalhadores. Ou seja, o acordo coletivo abrange os empregados de uma empresa e o seu sindicato. Isso significa que existe uma proximidade maior, que eles estão mais conscientes da sua realidade, das suas dificuldades e das suas soluções. Então, por isso, o acordo coletivo ele prevalece sobre as convenções coletivas. Mesmo que haja, por exemplo, a convenção coletiva estabelece um reajuste de salário de 10%. E o acordo coletivo estabelece um reajuste de 5%. Qual que prevalece? Prevalece o acordo coletivo porque o raciocínio é de que, no conjunto, aquele acordo coletivo foi mais benéfico aos empregados. E, às vezes, até é isso mesmo, porque, principalmente em tempos de crise econômica como a que a gente está vivendo, às vezes um reajuste menor do que aquele previsto na convenção coletiva é mais interessante para todos, para empregados e para empregadores, porque o princípio maior é a de prevalência do contrato de trabalho, do emprego. E não adianta você ter um reajuste de 10% e perder o emprego. Às vezes é preferível você ter um reajuste menor e continuar trabalhando. Então, por isso, o acordo coletivo, por essa condição fundamental de que há uma proximidade maior, de que ambos conhecem as suas realidades, é que o acordo coletivo prevalece sobre a convenção coletiva. Todo reajuste salarial precisa passar por esse processo? Precisa passar por um processo de negociação. Agora, se essa negociação se frustra, então aí o caminho é o dissídio coletivo. Porque desde o Plano Real, né, não existe mais a figura do reajuste automático de salário. Até o Plano Real, isso já vamos lá perto de 24 anos, nós tínhamos reajustes automáticos de salário de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses, depois até de 3 em 3 meses. E na data base da categoria, isto era negociado e isto era zerado, tinha que ser zerado. Mas a partir dali, do Plano Real, acabou o reajuste automático. Então, ou os empregados e empregadores sentam para negociar e firmam uma convenção ou um acordo coletivo, ou então, necessariamente, se não chegarem a um denominador comum, eles vão ter que procurar a justiça, e aí o caminho é o dissídio coletivo, que aí é quando o judiciário decide aquela questão toda. Isso funciona também para servidores públicos? Porque quando a gente fala em sindicato, enfim, trabalhadores, em acordo coletivo, a gente sempre imagina a iniciativa privada. Uhum. Os servidores públicos, isso também se aplica? Não, no caso dos servidores não, porque para os servidores públicos os reajustes têm que estar previstos em lei. O poder
os servidores públicos, de uma maneira geral, eles estão vinculados àquilo que a lei orçamentária prevê. E se não houver uma previsão de um reajuste ou de um aumento de salário, aí eles não poderão ter. É o que a gente está vendo agora, viu recentemente, no caso dos funcionários do Poder Judiciário, que entraram em greve, lutaram e não conseguiram, porque não havia previsão legal anterior e nem existe, pelo menos que eu saiba, uma previsão orçamentária para os anos seguintes. E o que acontece se um acordo coletivo ele não for cumprido? Se não for cumprido, a categoria, os empregados, através do seu sindicato, podem entrar com uma ação de cumprimento em nome de toda aquela categoria, tá certo? Ou então, cada empregado individualmente entra na justiça contra o seu empregador. Ou o sindicato entra com uma ação coletiva contra aquela empresa que descumpriu a norma convencional ou o acordo, ou cada empregado busca o seu direito individualmente. Entendi. E qual o papel do Ministério Público do Trabalho nessa questão toda? O Ministério Público do Trabalho ele atua como um fiscalizador apenas. Ele não interfere, a menos que haja questão de menores ou alguma coisa assim. Mas, caso contrário, ele não toma conhecimento. As convenções coletivas ou os acordos coletivos, depois de subscritos pelos seus representantes, né? Eles são protocolados junto à Delegacia Regional do Trabalho. E o Ministério Público, se ele ver alguma ilegalidade, ele pode entrar com uma ação denunciando aquela cláusula ou até mesmo a convenção coletiva toda. Mas ele atua como um mero espectador, como um mero fiscal da lei, vendo se não existe nenhuma ilegalidade, se não existe nenhuma falcatrua, pode acontecer. Um exemplo bastante clássico de atuação do Ministério Público é quando havia a obrigatoriedade de desconto dos salários dos funcionários, dos empregados, em prol dos sindicatos. E aí o Ministério Público atuou e hoje se faculta aos empregados a possibilidade deles aceitarem ou não aquele desconto em favor dos sindicatos. Doutor, explica para a gente agora o que é a database. Database é aquela data anual em que as partes, sindicatos e empresas, e sindicatos das empresas, estabelecem como a data limite para sentar novamente e negociar. Então, por exemplo, dá um exemplo, 1º de maio, todos os sindicatos das empresas são chamadas pelo sindicato dos empregados a sentar antes daquela data e estabelecerem, até o dia 1º de maio nós vamos firmar uma nova convenção coletiva, restabelecendo aqueles direitos que estavam previstos na convenção anterior e firmando novos direitos, novas condições para o futuro. Ou seja, é onde todo mundo senta novamente para conversar e negociar. É natural que isso aconteça anualmente? Ou pode ser que o prazo seja estendido? Quando a convenção é fixada em 2 anos, porque às vezes as partes chegam à conclusão de que, olha, não vamos ter novidade nenhuma no ano que vem. Então, vamos estabelecer já 2 anos, podem até fixar na database. No ano que vem, vamos ter um reajuste de mais X e ficam mantidas todas as condições já fixadas. Então, vamos estabelecer o prazo de vigência dessa convenção por 2 anos. E a database, então, ficaria para o segundo ano seguinte. Mas, normalmente, o que acontece é o prazo de vigência das convenções e acordos ser de 1 ano apenas, e aí todo ano todo mundo senta novamente e negocia. Até porque, com a insegurança de inflação que nós vivemos hoje e tudo mais, é até perigoso você fixar reajustes de salário, por exemplo, para o ano que vem, sem saber qual que vai ser a conjuntura econômica do país e até mesmo dos trabalhadores. Vejam, a crise dos trabalhadores que estão sendo dispensados, o número de desempregados hoje é muito grande. Então, o normal é que na database do ano seguinte, as partes se reúnam e conversem novamente. Existe a possibilidade disso acontecer antes do prazo de 1 ano, ou ter uma mudança ali durante o prazo de vigência? Pode, isso é perfeitamente possível. Provavelmente você e os telespectadores, de uma maneira geral,
não vão se lembrar daqueles planos econômicos que haviam antigamente, plano Bresser, plano Verão, e até mesmo o plano real, que pegava todo mundo no meio do caminho. Uma convenção coletiva estava vigendo e no meio vinha um plano que mudava tudo, né? Então, diante desta nova realidade, é possível sim que as partes sentem e conversem e renegociem aquilo que foi fixado. Agora, mais um daqueles nossos exemplos práticos, né? Se um trabalhador ele é demitido pouco antes da convenção coletiva ou do acordo coletivo ser homologado, ele recebe os direitos dele ali em relação ao anterior ou ao próximo? A lei diz o seguinte: o aviso prévio integra o tempo de serviço do trabalhador para todos os efeitos legais. Então, se na vigência do aviso prévio, no período do aviso prévio, houve uma negociação coletiva estabelecendo um novo salário, por exemplo, um reajuste, então o trabalhador vai ter o direito de receber a sua rescisão contratual com o salário, com o piso salarial fixado naquela nova convenção coletiva que pegou a vigência do período do aviso prévio. Para evitar que os empregadores demitissem os empregados às vésperas do reajuste de salário da database, né, existe uma súmula do TST que diz o seguinte: os empregados que forem demitidos nos 30 dias que antecedem a database têm direito a uma indenização correspondente ao seu salário. Ou seja, ainda que, vamos supor, o trabalhador é demitido 60 dias antes da database, tá? Ou seja, com a projeção do aviso prévio, ele vai lá para 30 dias antes da database. Mas o aviso prévio não pegou o novo reajuste, certo? Então, para evitar isso, é que o TST editou essa súmula, prevendo que os trabalhadores terão direito a essa indenização correspondente a um salário. E isso era muito importante, principalmente nos tempos em que a gente tinha uma inflação galopante. Eu, particularmente, acho que a história, o Plano Real, que já completou 24 anos, o TST já deveria ter revisto esta súmula. Porque nós não vivemos mais aquela inflação galopante, os empregadores não têm mais aquela ânsia de demitir os seus empregados nos 30 dias que antecedem a database. Mas, de qualquer forma, ainda é o entendimento que prevalece no TST e que tem que ser observado. O trabalhador temporário, ele também tem direito ao acordo coletivo? Sim, como qualquer outro trabalhador. Ele é temporário, porque temporário só por conta de um prazo estabelecido no seu contrato de trabalho. Mas todas as condições de trabalho que estejam previstas na convenção ou no acordo coletivo ou num dissídio coletivo atingem aquele trabalhador ou beneficiam aquele trabalhador temporário também. Ele é um trabalhador como qualquer outro? Como qualquer um outro. A única diferença é que o trabalho dele é temporário. O programa Saiba Mais está chegando ao fim. Eu agradeço a participação do advogado Carlúcio Campos. Muito obrigada pela companhia. Até mais.